Vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui, tá? As leis orçamentárias, a gente está ainda no capítulo 3, tá? Nos instrumentos de planejamento. Agora a gente vai ver a lei orçamentária anual, tá? A lei orçamentária anual, ela é o orçamento propriamente dito, tá? É a lei dos meios, ou seja, são os meios realmente que o poder público vai operacionalizar tudo aquilo que foi traçado no PPA e na LDO, tá? Por isso, então, que a doutrina diz que são as leis dos meios. Cuidado com esses verbos aqui, ó. Prever receitas e fixar despesas, tá? Porque as receitas, elas são previstas. Já a despesa, ela é fixada. É aquele ditado, né? Todo dinheiro dado, né, é bem-vindo, né? Então, pense assim. A despesa a gente fixa, a receita a gente prevê. Pode ter uma arrecadação maior ou pode ter uma arrecadação menor. Mas pelo menos a despesa ela já vai estar o quê? Fixada. E não esqueçam, gente, que nos últimos vídeos a gente viu que o orçamento ele não é impositivo. Ele, na sua maioria, ele é autorizativo. Apenas uma parte dele é que é impositivo, tá? Que são as emendas parlamentares individuais. Então, o nosso orçamento ainda continua autorizativo. Então, por mais que a despesa esteja fixada, o nosso orçamento ele ainda é o quê? Autorizativo, tá? Vai depender de todas as circunstâncias, pode haver contingenciamento, limitação de empenho, tudo isso a gente vai ver no estudo da LRF, tá ok? Então, qual é a composição da lei orçamentária anual? Mais na frente a gente vai estudar os princípios e um dos princípios se chama princípio da unidade, tá? Que cada ente deve ter somente uma única lei orçamentária. Essa divisão aqui em 3 orçamentos, ele não quebra esse princípio, tá? Já estou adiantando alguns conteúdos lá da frente, porque princípio ele às vezes é cobrado nos itens, misturado com diversos outros conteúdos, tá? Então, só para vocês lembrarem, essa quebra dentro do orçamento, dentro da LOA, não significa que eu tenho 3 leis. Eu vou ter somente uma lei orçamentária anual. Agora ela vai ser dividida em 3 grandes blocos, tá? Que é o orçamento fiscal, o OF, tá? O orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos, tá? Na própria Constituição já vem a denominação desses 3 artigos, tá? Vem dessas 3 divisões aqui. Tá lá no artigo 165, a partir dos seus parágrafos, tá? Ele já tem a composição de cada um desses blocos aqui. Então, o que é o orçamento fiscal? A maioria dos gastos públicos, pessoal, estão envolvidos dentro do orçamento fiscal. Onde é que entra o orçamento da Seguridade Social? Que envolve as 3 grandes áreas: saúde, previdência e assistência social. Tá? Então, orçamento fiscal é a maioria dos gastos públicos. Então, gastos com educação, meio ambiente, política urbana, política agrária, tudo isso entra no orçamento fiscal. O orçamento da Seguridade Social só vai abranger os gastos do governo que estão inseridos nessas 3 áreas: saúde, previdência e assistência social. Vou já dar um bisu para vocês. E o orçamento de investimentos? O orçamento de investimentos entram aí as empresas estatais, tá? Mas somente aqui de investimentos, somente aqui o poder público tem a maioria do capital social daquela empresa e com direito a voto, tá? Tudo isso aí, gente, está na Constituição. Então não é qualquer estatal que vai estar dentro do orçamento de investimentos não, tá? É somente as estatais, né, que o poder público tem a maioria do capital social dentro dela e ainda tem que ser com direito a voto, tá? Dentro aqui a gente vai encaixar as estatais independentes.
tá? Quando a gente estiver estudando a LRF, a gente vai ver direitinho todos esses conceitos, tá? Mas é porque eu já tenho que trazer para vocês entenderem quem tá e quem não tá incluído aqui dentro. Então pensem o seguinte: você é o poder público e você controla uma empresa, tá? Uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Você tem a maioria do capital social com direito a voto dela, tá? Agora, ela só vai ser independente se você não der dinheiro para essa empresa para quê? Para pagamento de pessoal ou de custeio em geral, que são despesas correntes dela, tá? Ou se você transferir dinheiro de despesa de capital para ela. Então é o seguinte: você controla uma estatal, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Se você transfere dinheiro para ela para gastos com pessoal, custeio e despesa de capital, então ela vai ser o quê? Dependente sua, tá ok? Agora, se você transfere dinheiro de capital para ela, mas que seja para aumentar a sua participação social dentro do capital dela, isso aí não vai a torná-la o quê? Dependente, tá? Então essas independentes aqui, elas recebem dinheiro público, mas somente para investimento. Para o seu custeio em geral, para os seus gastos de manutenção, essa independente ela não recebe dinheiro público. Então essa independente vai estar dentro do orçamento de investimentos. Agora, digamos que você, poder público, imagina que você é o poder público e você tem agora a maioria do capital social de uma empresa, ou empresa pública, ou sociedade de economia mista, e você transfira dinheiro para ela, ajuda, para que ela pague despesas recorrentes, despesa com pessoal, despesas de custeio em geral, de manutenção, de serviços, tá? De capital mesmo, desde que não seja aumento de participação acionária. Então essa empresa sua vai ser uma estatal o quê? Dependente. Se ela é dependente, ela não vai estar no orçamento de investimento. Ela vai estar englobada nesses dois orçamentos aqui, tá? É o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Já pegando o gancho desses dois blocos aqui, que são os maiores, por sinal, da nossa lei orçamentária, o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social é o que a gente chama de orçamentos de execução, tá? Então, o OF e o OSS são os orçamentos de execução. Já estou trazendo aqui umas decorebinhas para vocês, uns mapas, para vocês já irem se acostumando com essas siglas, porque daqui para frente eu vou ficar usando sempre, tá? Para facilitar o estudo de vocês. Outro assunto que a Constituição também traz é que existem dois tipos de orçamento dessa divisão, tá? Que tem a função de reduzir as desigualdades interregionais. E é segundo o critério populacional, tá? Quais são esses dois tipos de orçamento? É o orçamento fiscal e o investimentos. Cuidado, o orçamento da Seguridade Social não tem o papel de reduzir as desigualdades interregionais. E aí você já imagina, As bancas sambam nisso aqui, viu? Elas adoram cobrar isso aqui. Elas colocam que o orçamento fiscal e o da Seguridade Social que tem a atribuição de reduzir. Tá errado. Quais são? Orçamento fiscal e orçamento de investimentos, tá ok? Então, essa divisão aqui do orçamento nesses três, já adiantando para vocês, não significa que eu vou ter 3 leis orçamentárias. Eu vou ter somente uma. Apenas ela vai haver uma divisão com relação aos gastos, às despesas que vão estar sendo alocadas dentro dela. Tá ok? E outra curiosidade, eu quero que vocês tomem cuidado, é o seguinte. Digamos, os gastos, as despesas do Ministério da Saúde, vocês acham que vai estar onde? Fiscal, Seguridade Social ou investimento? Saúde, ela vai estar dentro do orçamento da Seguridade Social. Agora você pega, o Ministério do Turismo. Tá? O Ministério do Turismo faz parte de uma dessas 3 áreas? Não. Então, teoricamente, ele vai estar dentro de quem? Ou do fiscal ou do investimento, tá? Agora, dentro do fiscal, mais precisamente, porque no investimento ela não é uma estatal. Então, o Ministério do Turismo estaria aqui dentro do orçamento fiscal. Agora você imagina que dentro do Ministério do Turismo os servidores se aposentam, eles têm plano de saúde, alguns usam assistência social. Então, somente os gastos relativos a essas 3 áreas
mesmo que a função maior, que é o Ministério do Turismo, seja do fiscal, os gastos relativos à saúde, previdência e assistência, eles vão estar sendo localizados onde? Dentro do orçamento da Seguridade Social, tá? Então tomem cuidado. Os ministérios maiores dessas áreas, fica fácil, né? Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, Assistência Social, isso aí é fácil porque você já localiza logo, porque você vai memorizar que são essas 3 áreas. Agora vocês têm que ter cuidado que outros órgãos, outros ministérios, outros entes, outros poderes públicos, empresas públicas, sociedade de economia mista, têm gastos relativos a quem? A essas 3 áreas, aposentadoria, saúde, assistência social, e somente essa parte, esse bloquinho que envolve essas áreas, vai para dentro do Seguridade Social. Todos os outros, né, todas as outras despesas vão para o orçamento fiscal. Então essa é a primeira parte introdutória, tá? Que está na Constituição. Agora a gente vai ver como é a estrutura da Lei Orçamentária Anual, né? Quando ela é publicada mediante lei, o Executivo já tem enviado a lei para ela antes, o Legislativo já tem aprovado e só então ela vai ser publicada. E se você pegá-la na íntegra, você vai ver 3 grandes blocos, tá? O corpo do texto, você vai ver as informações complementares e você vai ter os anexos. Vamos ver aqui como é que está a divisão dela. A estrutura ela está dividida em corpo principal, né? Corpo do texto, que vai vir os 3 grandes blocos. O orçamento fiscal, Seguridade Social e investimento. Aqui, os 3 grandes blocos, tá? Vai ter também os anexos, tá? Um dos anexos é o demonstrativo regionalizado de efeito, sobre receitas e despesas que incidam sobre benefícios, remissões, anistias, subsídios, isenções. Tudo isso, gente, está onde? Artigo 165, parágrafo 6º da Constituição, tá? Então, esse demonstrativo regionalizado de efeito, ele compõe a nossa lei orçamentária anual, só que ele fica na parte dos anexos, ele não fica no corpo principal, tá? Então, cuidado com essa divisão aqui, gente, é porque eu coloquei isso para vocês, porque isso aqui já é um lado mais aprofundado da lei orçamentária anual, tá? Então, se a banca quer pegar pesado, ela vai nessa parte que o pessoal menos estuda, tá? Então já estou trazendo mastigadinho aqui para vocês. Corpo principal, os 3 orçamentos, tá? Fiscal, Seguridade Social e investimento. Os anexos, um deles está na Constituição, é o demonstrativo regionalizado de efeito. Sobre quem? Olha o bizu. Pensa assim, Brasil. Então, o demonstrativo regionalizado de efeito é sobre quem? Sobre receitas e despesas, em cima, baseado em quê? Baseado no Brasil. Mas o que diabo é Brasil, pessoal? É aqui, ó. Benefícios, remissões, anistias, subsídios e isenções. E o L vocês fazem o que vocês quiserem com ele, tá? É só para vocês decorarem, tá? Então o artigo 165, parágrafo 6º da Constituição, ele traz esse demonstrativo e eu já tô mapeando aqui para vocês que esse demonstrativo fica dentro dos anexos, tá? Outro item que compõe o anexo é quem? É um demonstrativo da compatibilidade da LOA com quem? Lá vem a sigla do professor doido, né? Tenha calma, viu? Vocês vão ver isso aqui lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é o AMF? É o Anexo de Metas Fiscais, tá? É uma novidade, ela foi trazida pela LRF e é uma das atribuições que a LDO tem, que não está prevista na Constituição, mas está tudo aí no material de vocês, tá? Então, pensem que a LDO, ela tem o seu corpo do texto principal, ela também tem os seus anexos, e um dos anexos é o chamado Anexo de Metas Fiscais. Nele a gente vai ter vários itens, tá? A gente vai estudar mais lá na frente. Ele vai ter itens comparando as metas dos anos anteriores, com relação à dívida consolidada, resultado nominal, resultado primário. Não se desespere agora não. Só entendam que nos anexos da LOA, eu tenho que ter um demonstrativo de que essa LOA é compatível com o anexo de metas fiscais da LDO. Tá começando a misturar tudo, né? Mas é isso mesmo, a gente está avançando no conteúdo, tá? Já estamos envolvendo em outras áreas. E quando a gente chegar na LRF, vocês já vão ter visto muitas coisas.
muitos outros assuntos, porque eu vou estar sempre interligando, tá? Que é isso que as bancas estão fazendo nas questões. Então, corpo principal a gente já viu, orçamento fiscal, seguridade social e investimento. Quem são os anexos? 2. Compatibilidade com o anexo de metas fiscais. E esse anexo de metas fiscais está onde? Na LDO. Ou seja, tem um bloquinho, uma parte do anexo da LOA, que tem que estar compatível com um anexo que é da LDO. Tá vendo a ligação entre eles? Uma está baseada na outra, uma tem que estar compatível com a outra. Vocês pensem sempre nisso, tá? E tem outro demonstrativo que está na Constituição. Demonstrativo regionalizado de efeito sobre receitas e despesas. Em cima de quem, gente? Do Brasil. Que é o Brasil? Benefício, remissão, anistia, subsídio e isenção. Tá ok? E além do corpo principal e dos anexos, a gente tem as informações complementares. O que são essas informações complementares? Em regra, são fundos de incentivos fiscais. Existem algumas empresas, alguns órgãos, algumas entidades que recebem um tipo de incentivo fiscal do poder público, tá? Então, esses gastos, essas despesas alocadas para esse setor, elas vão estar em informações complementares. A título de exemplo, a gente tem o FINAM e o FINOR. Tá? São fundos de incentivos fiscais do Nordeste, do Norte, enfim, tá? Não precisa se ater ao significado da sigla e sair pesquisando o que é que significa cada uma, não. Só entendam que os fundos de incentivos fiscais compõem a LOA? Sim, mas não no seu corpo principal. Eles vão estar em informações complementares. Então, gente, nesse bloco a gente viu tudo que está na Constituição da Lei Orçamentária Anual. Eu trouxe mais alguns detalhes da sua estrutura que não está na Constituição, tá? Mas aí eu já fui pesquisando, fui mapeando, já trouxe aqui mastigadinho para vocês, tá aí no material. Dei uma complementada, tá, gente, no PDF, porque tudo que eu faço aqui é um resumão do que está no material para vocês estudarem aí, seja a título de revisão, porque cada aluno tem a sua maneira de estudar, né? Eu, pelo menos, eu vejo o PDF primeiro, depois eu vou pro vídeo, porque aí eu já vou pro vídeo já entendendo o que é que diabo que o professor tá falando, né? Porque não tem coisa pior, você tá dando pause e ir lá no Google, dá o pause e vai lá no Google, você se desorienta. Então, vocês vejam qual é a melhor maneira de estudo de vocês, mas não deixem de acompanhar o material, porque ele tá super completo, tá ok? Então, nos próximos blocos a gente dá uma aprofundada no estudo da LOA. Tchau, tchau.